Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que se chama Um Homem Abandonado. Gente, é filmaço. Assista. Se você não assistiu esse filme, você precisa assistir. Pode até dar uma pausa aqui e assistir. Talvez a gente fale algumas coisinhas que vão estar no filme, vai ser meio que spoiler. Agora, se você não liga para spoiler, você continua aqui, porque olha. Bom, hein? Pensa num filme bom. O filme se chama Um Homem Abandonado. Mas antes de eu começar a falar do filme, eu quero agradecer você que está assistindo a gente aqui do canal do YouTube Tatiana Benites, para você que está assistindo a gente pela TV Mundo Maior, ou para você também que está ouvindo a gente da Rádio Boa Nova. Quero agradecer muito a audiência de vocês e quero pedir para vocês que, já que vocês estão aqui nesse tempinho com a gente, entra aqui no nosso canal do YouTube, clica aqui, ó, deixa seu like nesse vídeo, deixa seus comentários, segue a gente no canal, compartilhe os nossos vídeos com as pessoas, porque assim vocês ajudam também o canal a crescer e essas mensagens chegarem para mais gente, ok? Então, já que você está aqui, deixa aqui o seu like. Se você está assistindo pela TV ou ouvindo a gente pela rádio, entra também nesses canais, deixa seu like também e manda para a gente os seus comentários. Agora eu vou pedir para você, se você assistiu esse filme, o que você achou? Porque, gente, foi um misto de sentimentos aqui no meu coração, que eu não sei nem dizer para vocês. Tinha hora que eu perdi o ar. Mas, para a gente saber um pouquinho mais sobre esse filme, eu vou chamar aqui nosso amigo Damião para dar essa ficha técnica do filme. Vamos falar de um homem abandonado na sessão Pipoca Espiritual. Adorei! É o que a Tati falou. Recomendo a você O Homem Abandonado, que tem data de lançamento, 22 de agosto de 2025, lançamento mundial. A diretora é Vila Lostovali, uma produção turca com 1 hora e 51 minutos de duração. É um drama. O filme O Homem Abandonado é de origem turca, foi lançado na Netflix em 2025, com o título original, né? A produção é um drama que acompanha a história de Baran. Baran é um jovem que cumpre pena por um crime que seu irmão cometeu e encontra uma nova perspectiva de vida ao ter que cuidar da sua sobrinha após a libertação. A força, a resiliência de não desistir, mesmo quando tudo parece não dar certo, a fé, a oração vindo de uma criança. Adorei, Tati! Eu falei para vocês que a história era forte, mas é muito forte. Mas assim, antes da gente começar a falar e fazer essa análise espiritual do filme, eu vou passar para vocês aqui a nossa vinhetinha para a gente conseguir tomar um ar e depois a gente começa. Bom, agora que a gente já tomou o nosso ar, né? Vamos falar sobre o filme Um Homem Abandonado. Bom, gente, o filme começa de um jeito que a gente já meio que dá uma sofrida, perde o ar e fala, cara, que é isso? Não é possível, né? Um irmão, ele atropela uma pessoa, né? E mata, essa pessoa morre. E aí ele tem que ser punido por isso. Mas quem é punido é o irmão que é mais novo. E aí, gente, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Mas é bem no comecinho do filme, tá? Quem fala que não foi aquele filho que fez, mas que foi o outro, são os próprios pais. Os pais culpam o outro filho. E esse filho, que é acusado de um crime que ele não cometeu,
é uma criança ainda. E ele fica 15 anos preso. É uma criança de 14 anos que fica 15 anos preso. Ele perde uma parte valiosa da vida dele, né? E como ele perde essa parte valiosa da vida dele, como é que a gente resgata esse tipo de coisa? E aí eu fico pensando no lado espiritual, né? Porque a justiça dos homens, ela é muito falha. Né? A justiça dos homens, ela é muito falha. É assim, é o que eu acho do outro, né? O que eu vejo do outro. A gente julga as pessoas o tempo inteiro. Então, as provas que a gente consegue nem sempre são as provas que são corretas, né? Então, elas são falhas. Agora, a justiça divina não falha. E a gente fica pensando, tá bom, e um menininho de 14 anos, que não era culpado, pagou por um crime que ele não cometeu. Que injusto. Agora, aos olhos de Deus, não existe essa injustiça, né? Aí a gente começa a pensar, então, por que será que ele teve que passar por tudo isso? Por que será que ele teve que perder a infância, a adolescência, a juventude, 15 anos numa cadeia, sofrendo muitas represálias, né, sofrendo muitas coisas ruins dentro de um cárcere, né? Por que será que essa pessoa passou por isso? Nada do que a gente passa é em vão, né? Então, se a gente pensar que ele foi para lá injustamente, aos olhos da justiça dos homens realmente foi injusto, mas da justiça divina não. Alguma coisa fez com que ele tivesse que ficar preso 15 anos e deixado de viver essa liberdade, né, nessa vida. E aí falei que era um misto de sentimentos no meu coração, porque eu ficava com aquela coisa de, poxa, que injusto, que coisa ruim, né? Mas depois que eu comecei a ver mais o lado espiritual do filme, não que a gente tenha uma resposta para isso, porque a gente não sabe o que aconteceu numa outra vida para a pessoa ter que passar por tudo isso, né? Mas ele passa, e quando ele sai, né, da prisão, ele tem que começar a viver uma coisa que ele nunca viveu, que é a liberdade. Ele viveu metade da vida preso e metade em liberdade, mas a metade que ele viveu em liberdade, ele foi com 14 anos e ficou 15 preso, então foi metade, né? Ele viveu a infância solto, mas a fase adulta dele foi presa. Então, como é que você se adapta a esse tipo de vida, né? E aí ele descobre que ele tem uma sobrinha, ele descobre que ele tem até um lugar para ir, mas quando ele sai, ele traz com ele a revolta, ele traz com ele o porquê que ele foi parar lá de forma tão injusta e ninguém fez nada, a família não fez nada. Vamos pensar nisso espiritualmente, gente? Aquela pessoa que sofre tantas injustiças, a própria família acusá-lo. O que será que ele tinha de planejamento reencarnatório para resgatar e chegar nessa situação, né? Às vezes a gente vê só o lado daqui, mas se a gente for pensar que existe um porquê, Deus sabe o que faz, né? A gente aqui não sabe. E daí a gente vai pensar na questão das pessoas que acabam surgindo na nossa vida e a gente não sabe muito bem por quê. E aí Deus coloca na nossa vida uma criança, uma sobrinha, né?
nesse caso do filme, né? Coloca uma criança, e essa criança é intermediário ali entre o tio e o pai, né? Acontecem algumas situações onde ele vai precisar cuidar, acontece um acidente, né? E ele tem que ficar cuidando da sobrinha, uma sobrinha que ele nem sabia que existia, uma sobrinha que ele nem tem amor, né? Porque ele não sabia que tinha ali. Mas aí a criança consegue fazer com que ele mude esse sentimento. E aí eu sempre falo, né, que Deus coloca as pessoas no nosso caminho, coloca as pessoas boas no nosso caminho, e que a gente pode não entender o porquê, mas às vezes a gente está passando por algum lugar e de repente acontece de surgir uma pessoa, né? De uma pessoa começar a fazer parte da nossa vida, e a gente pensa que é do nada, mas nunca é do nada, né? Sempre tem o dedinho de Deus ali, né, Damião? Sempre tem o dedinho de Deus, né? E as pessoas boas que surgem em nossas vidas. O filme O Homem Abandonado apresenta um homem que finalmente sai da prisão depois de ser preso por um crime cometido pelo irmão dele, nem foi por ele. Ressentido com a família, ele procura formas de reconstruir sua vida. Mas quando surge a sobrinha, ele se abre para um mundo de perdão e transformação interna. No Espiritismo, as pessoas boas que surgem em nossa vida são vistas como instrumentos do destino, como um propósito, seja de ensinar, trazer alegria, curar, ajudar, em momentos de desafios ou refletir o nosso próprio progresso espiritual. A importância de reconhecer esses encontros está em aprender com cada um, aceitando a lição e o aprendizado que a presença traz, sem se prender à dor ou ressentimento. As pessoas chegam para nos ensinar lições importantes e nos ajudar a resolver pendências, seja do passado ou enfrentar momentos desafiadores agora do presente. E atraímos para a nossa vida pessoas com quem temos afinidade espiritual, refletindo o nosso estado interior. Pessoas certas são colocadas ao nosso lado para nos apoiar em momentos de dor, provações e desafios. São anjos em nossas vidas sem asas, mas com a missão de nos guiar ou consolar, né, Tati? Exatamente. Eu acho que as pessoas, elas entram e saem das nossas vidas, mas sempre tem um porquê, né? Sempre tem um porquê da gente encontrar determinadas pessoas na nossa vida e fazer parte da nossa vida, né? Então, nesse filme, ele fala também da questão do perdão e da culpa, coisas que a gente precisa aprender a lidar dentro de nós, né? A culpa que a gente sente por ter feito algo, a culpa que a gente coloca no outro, a culpa que o outro tem verdadeiramente e a culpa que a gente acha que os outros têm, né? Então, a culpa é algo que às vezes a gente aponta bastante o dedo para as pessoas para falar: o culpado é você, o culpado é você, o culpado é você, né? Mas quando a gente aponta para o outro, a gente também tem que olhar para a gente. Ele pode ser culpado daquilo, mas será que nós também não somos culpados por alguma coisa? Então, quem sou eu para julgar, né, o outro que está sendo culpado por alguma coisa? Nesse caso, esse menino, ele era inocente, né? E ele era uma pessoa boa. Ele tinha uma essência boa desde pequeno. E ele levou a culpa sem nada falar, porque ele achava que alguém ia lá depois e falar: não, ó, não foi ele, né? Ele não fez nada, ele é um menino bom. Mas não, ninguém fez isso por ele. A família não fez isso por ele, né? E ele sofreu essas consequências por 15 anos, né? E não foi fácil dentro do sistema prisional, não foi fácil para ele nada disso. E ele conseguiu fazer um amigo lá dentro, ele conseguiu construir algumas coisas lá dentro, e ele podia ter ido para o lado errado. Ele podia ter ficado uma pessoa ruim, mas ele tinha uma essência boa.
Ele sempre foi um menino bom. E ele cresceu sendo um menino bom, apesar do ambiente ruim que o rodeava, apesar do ambiente inóspito, né, que ele tinha que viver, e de todas as represálias que ele teve que passar, sendo que ele não era culpado de nada, né? Então, quando a gente fala de culpa, né, a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente aponta o dedo, para onde que qual a direção que esse dedo vai apontar, né? E a gente fala de perdão quando a gente fala de culpa, né? Esse menino virou um homem, teve que aprender a ser homem, teve que aprender a se cuidar, e ele teve que fazer isso sozinho, né, no meio de um ambiente ruim. E ele teve que aprender a ser uma pessoa boa, mesmo nesse ambiente ruim. Então, quando ele sai, o coração dele ainda está carregado de mágoas, ainda está carregado de raiva, né? Ele prefere passar necessidade do que ficar no ambiente familiar. Porque qual é a imagem que ele tem de família depois do que fizeram com ele? Então, a gente consegue entender algumas atitudes de algumas pessoas por causa do seu histórico. Então, às vezes a gente não conhece a história das pessoas, a gente fala, olha o que essa pessoa fez, olha o que essa pessoa fala, mas a gente não sabe a história dela, a gente não sabe o que ela passou. Então, quando a gente conhece um pouquinho da história, conhecer um pouquinho, né, mas que a gente não sabe o que está passando na cabeça da pessoa, quando a gente conhece um pouquinho da história, a gente começa a entender um pouquinho melhor o que pode estar acontecendo nesses sentimentos lá que ela está sentindo. E aí vem a questão do perdão, coisa que a gente precisa trabalhar tanto em nós, né? A gente precisa trabalhar tanto o perdão, o auto-perdão. A gente precisa trabalhar tanto o perdão para as pessoas que fizeram alguma coisa para a gente. E a humildade de pedir perdão também para o próximo, né? Porque nada acontece por acaso. E se a gente não trabalha isso em nós, a gente ainda vai levar mais carga para uma outra vida. O que acontece? Quando a gente acumula ainda mais dívidas, mais coisas para a gente sempre vem para cá para evoluir. Mas a gente acaba fazendo coisas que vão contra a nossa evolução. Então, esse irmão, esses pais, né, que fizeram essas coisas com o filho, com esse menino de 14 anos, que teve que ser preso por uma coisa que ele não cometeu, quais são as consequências desses atos? De você prejudicar alguém, de você passar por cima de alguém. Então, a gente acumula dívidas. A gente vai acumulando coisas que não eram para ser acumuladas aqui. Era para a gente se livrar dessas dívidas, né? Era para a gente se livrar desses sentimentos ruins. E a gente acaba trazendo isso para nós e fazendo com que, poxa vida, agora eu tenho que me livrar de mais isso. Que eu posso conseguir me livrar disso ainda nessa vida, mas eu vou ter que passar por provas que eu mesmo estou colocando para mim aqui para me livrar disso. Então, vocês já pararam para pensar em coisas que a gente acaba acumulando aqui mesmo? Já parou para pensar nisso, Damião? São muitas as reflexões para parar de pensar pensando nisso, né, Tati? E esse sendo o homem abandonado é muito uma reflexão para você. Tá lá, Tati falou da traição familiar e a Regina fala da caridade para com os criminosos, né? Porque a narrativa explora temas como pobreza, desemprego, segundas chances e reflete a luta de muitos, né? Que após cumprir a pena, os desafios é um problema enfrentado por todo ex-detento, independente do crime cometido ou ter a liberdade, né, garantida, às vezes barra do preconceito de uma sociedade que não está preparada para recebê-lo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, instruções dos Espíritos, caridade para com os criminosos,
A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve-se reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para com as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão, a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles com os quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem ao Deus como conheceis. Ele será pedido menos do que vós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. E uma parte que eu adorei do filme, Tati, que a gente também podia falar um pouquinho, é do orar e vigiar. Eu adorei quando a menina para e fala: vamos pedir perdão a Deus pelas coisas erradas que a gente faz, Tati. Né, é o poder da fé, né, a questão do orar e vigiar, né. Ela é uma menininha tão pequena e ela acaba mudando os sentimentos e o coração do tio, né. E ele não quer, a princípio, nem se aproximar da menina, mas depois ele acaba pegando um amor, né, nela, porque é uma criança que acaba mudando esses valores que ele tinha dentro dele e acaba tendo esse vínculo amoroso com ela. E com isso, ele acaba mudando também as suas atitudes, né? Acaba mudando não só os seus pensamentos, mas também as suas atitudes, né? Aceitando, buscando a aceitação do irmão e tudo mais. Então, a questão dele passar necessidades, né, de não ter onde morar, de não ter onde viver, o sustento que ele pode dar para a menina, e daí essa menina acaba criando ali um vínculo, não só com ele, mas com as pessoas que estão ao redor, e mudando o sentimento das pessoas que estão ao redor também, porque ele tem que pedir ajuda, mas ele tem também uma coisa muito forte nele, que é a questão da superação, né? Ele quer melhorar, ele quer fazer, ele sabe que ele pode, porque ele é uma pessoa boa. Então ele acaba mostrando que ele é uma pessoa boa e demonstrando às pessoas que estão ao redor dele, que acabam também se conquistando com ele e conquistando também o coração de pessoas que tinham ali os corações endurecidos. Pessoas que também estavam vivendo a sua guerra interna, a sua luta interna, mas que não falavam isso para ninguém, né? Mas que, com o tempo, a gente vai, né, se aproximando das pessoas e as pessoas vão demonstrando um pouquinho mais do que elas estão sentindo. E o filme tem uma coisa gostosa que a gente vê, que é o carinho que as pessoas acabam adquirindo por causa da sua história, por conhecer um pouco quem a gente é. Então, às vezes, a gente tenta esconder o que nós somos, esconder os nossos sentimentos, e acaba sendo pior. Às vezes, quando a gente fala para o próximo, o outro também consegue se abrir, o outro também consegue se melhorar. Então, essa questão da gente compartilhar conhecimento, compartilhar as nossas histórias, pode fazer bem, tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Por isso que, quando a gente fala de grupo de apoio, por exemplo, por que os grupos de apoio dão certo? Porque as pessoas acabam compartilhando suas histórias. Essas pessoas acabam compartilhando as suas dores. Quando a gente compartilha, a dor fica menor. Quando a gente sabe que o outro passa pela mesma coisa que a gente vê que a gente não está sozinho nessa caminhada, que você não é o único a passar por aquele tipo de coisa, né? Então, o filme traz essas reflexões, e essa reflexão da questão da superação, de que a gente pode passar por coisas difíceis, mas que a gente pode superar, porque nós temos as ferramentas emocionais ali dentro da gente, que todo mundo tem, a gente não sabe usar, mas quando a gente aprende a usar e que a gente descobre que a gente tem essas ferramentas, é positivo para
todos nós. A gente precisa entender os nossos sentimentos e usar essas ferramentas para a gente se superar, né, Damião? Sim, olha, quando você falou em superação, Tati, assistindo ali um homem abandonado, me veio muito em mente, né? Será que condenamos os outros por aquilo que nós somos? O Homem Abandonado é um filme sensível, que mexe com emoções. Baran paga por um crime que não cometeu, e isso o torna introspectivo, arredio, sai da cadeia determinada a construir uma vida digna, sem olhar para trás, esquecer tudo o que passou e cortar laços com o passado. Aí esse vem dessa convivência com a sobrinha, essa menina cativante, que dá ao tio um sopro de esperança. Os desafios não são punições, mas convites à superação. No estudo do capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec discorre sobre as dependências do sofrimento e causas presentes e futuras, em um movimento contínuo de aprendizado pelas experiências das provas e das expiações, produzidas e reproduzidas em nossa história. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória, assevera-nos o mesmo Evangelho, que a lei é de amor e que Deus é misericordioso e não impiedoso. Encarnamos para aprender a amar e não pagar dívidas cobradas de um Deus cruel. Assim, a postura diante da dor nos remete a uma resignação positiva de superação e de crescimento, ainda que por vezes não conseguimos enxergar essa realidade de uma forma integral. A gente não consegue perceber toda essa grandeza quando estamos vivenciando tudo isso, né, Tati? E a gente não consegue entender por que isso está acontecendo só comigo. Por que comigo? Essa é a grande pergunta que muita gente faz. Por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento da minha vida? Então, a gente sempre se questiona, mas aí a gente questiona Deus, né? E é Ele que sabe, né? Por que a gente está passando por isso? É Ele que manda para a gente, né, o momento certo, no momento certo a ajuda. E como o Damião acabou de falar, né, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, ou seja, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas a gente vai ter que depois colher. A gente depois vai ter as consequências do que a gente fez. Se a gente fez uma coisa boa, a gente vai colher algo bom. Mas se a gente não está fazendo nada de bom, como é que a gente vai receber algo bom? Né? Então, o filme faz a gente pensar bastante sobre o que a gente está fazendo aqui. É um filme forte, é muito forte. Eu achei forte, né? Talvez as outras pessoas não considerem, mas eu achei muito forte, principalmente essa questão da injustiça, né? Dos sentimentos, de como é que a gente vive determinadas situações, né, com tanta dificuldade, umas pessoas com tantas e tantas dificuldades e outras com tantas facilidades, e às vezes ali na mesma família, na mesma casa, e a gente questiona por que eu, por que comigo, e racionalmente, e nessa encarnação, talvez a gente não tenha essa resposta, então tudo que a gente não consegue nessa, a gente precisaria conseguir ou considerar olhar para trás, né? E numa existência anterior. Mas eu convido vocês a assistirem esse filme que se chama Um Homem Abandonado, que é bem bacana, e quero muito que vocês assistam o filme e venham aqui depois, colocar os comentários pra gente no canal Tatiana Benites, aqui do YouTube. Gente, um beijo, fiquem com Deus, e a gente volta aqui na semana que vem para falar de um novo filme e fazer uma nova análise espiritual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.